Olha, nesta quinta aula, nós vamos então voltar ao nosso curso, ao nosso curso do curso. Voltarmos à nossa linha investigativa que nós estávamos, que nós retrocedemos um pouco para mostrar o Sócrates em julgamento, de modo que a gente possa entender o funcionamento da democracia ateniense, contra a qual Platão se insurgiu. Então, a política de Platão, que se explicita na República, eu sabia, tá vendo? É aluno com celular na aula. Assim não dá, gente. O pessoal do fundão, pega esse aluno e joga ele com o celular para fora. Bom, voltando aqui, vai, gente, concentra, vai. Concentração. Olha só, voltando aqui. Então, olha só a questão toda. Nós temos aí que entrar na política do Platão. Ela é o tratado de política por excelência. E um dos primeiros tratados de política e o nascimento da filosofia. Fizemos aquela volta para entender a mágoa de Platão em relação à morte de Sócrates, mas para entender também como que Sócrates não era um sofista. Ele se diferenciava dos sofistas. E os sofistas é que faziam política. Sócrates fazia filosofia. Eu sempre digo, filosofia faz investigação, política é que faz debate. Ok? Bem, mas agora nós temos que saber como é que é, enfim, esta cidade justa da política perfeita que está na obra do Platão. Vamos entender de fato como é que é construir uma cidade harmônica onde a política seja um deslize gostoso. Essa era a ideia de Platão, que a política fosse uma política sem conflitos, que ela fosse quase uma política não política. Olha só, o que você tem que saber para a cidade ser justa? Você tem que começar a responder perguntas que o Sócrates não respondia, porque o Sócrates punha a pergunta, levava a pessoa a uma contradição, mas ele mesmo não respondia a pergunta que ele colocava. Então, por exemplo, quando ele pergunta o que é a justiça, ele leva as pessoas à contradição para mostrar que as pessoas não respondem, que elas simplesmente dão exemplos do que é justo, mas elas não falam o que é a justiça. Então, Platão tem que responder aquilo que o Sócrates não respondia, o que é a justiça, para poder ter parâmetro para a construção da cidade justa com homens justos. Esse é o nosso tema de hoje. Esse é o tema da aula. Esse é o propósito nosso aqui. Tá bom? Então vamos lá. Não deixem de pegar os dois livros, né? As 10 lições do Sócrates e o Sócrates Pensador e Educador. Mas vamos então entrar na coisa. Vou dar um exemplo para você da questão platônica. O que é que ele está de fato investigando quando ele pergunta o que é a justiça? Sócrates faz inúmeras perguntas, sempre de caráter moral, né? O que é a fé? O que é o amor? O que é a honra? Mas Platão faz perguntas de ordem moral, mas também de ordem física. O que é uma equação? O que são, né? O que é uma árvore, pode até ser. Né? Mas, enfim, Sócrates não. Sócrates não investiga a natureza. Ele só investiga as questões morais. Então, a justiça. O que é a justiça? O problema todo, gente, é entender um exemplo simples do Platão. E olha como filosofia não é o bicho de 7 cabeças que descrevem por aí. O problema todo é a gente entender a pergunta e não a resposta propriamente dita. Você tem que entender a pergunta. O que é a justiça?
Você consegue entender esta pergunta ou não? Olha só, vou dar um exemplo para você entender a pergunta. Você está vendo esse dedo aqui? Ele é um dedo que tem uma grandeza, não é? Ele é grande. Se ele não fosse grande, ele não apareceria. Tá? Ele tem que ter uma grandeza para você vê-lo. Uma grandeza X qualquer. Tá vendo esse outro dedo aqui? Ah, ele é maior que esse. Mas ele também tem uma grandeza. Uma grandeza Y. Então, este dedo é grande, porque tem uma grandeza. Este outro é grande, porque tem uma grandeza. Ambos são grandes. Este aqui tem a grandeza dele. Ele é grande. Este aqui tem a grandeza dele. Ele é grande. Bom, este dedo é grande. Este dedo é grande. Se eu perguntar qual dedo é grande, vocês vão dizer, olha, este dedo indicador é grande e o outro também é grande. Só que o outro tem uma grandeza a mais do que o primeiro. Tá certo. Percebam que quantas coisas estão envolvidas aí? Estão envolvidas aqui, ó, o grande dedo, o outro grande dedo com uma grandeza maior, mas tem um terceiro elemento envolvido aí, o grande. Porque se você não tem o grande entre esses dois, você não pode ter a grandeza de um dedo e a grandeza de outro dedo. Você tem que ter uma grandeza, ou seja, o grande. Onde está o grande? Esta grandeza, este grande é concreto. Ele é o dedo grande. Este outro grande é concreto. Ele é o dedo grande maior do que o outro. Mas e o grande? Cadê o grande? Será que o grande só existe na hora que ele está neste dedo e neste dedo? Mas se ele só existe neste dedo, como é que ele pode passar para este? E se ele existe só nesse, como é que ele pode passar para este? Então, ele tem que estar em algum lugar para poder ser usado por este e ser usado por este. Como é que a justiça pode estar em um tribunal e depois ela aparecer em outro tribunal se ela não estiver em algum lugar, gente? Você pode ter um julgamento justo. Depois de meia hora, você pode ter outro julgamento justo. A justiça apareceu lá, aí ela foi caminhando e apareceu no outro, onde ela estava enquanto ela não estava lá e aqui. Ela estava passeando onde? Esse é o problema. Para responder o que é o grande ou o que é a justiça, nós temos que saber onde ela fica. Porque se nós a encontrarmos para fora das coisas, nós a encontramos de maneira pura. É aí que está a questão. Não adianta você ter São Paulo como cidade justa. Não adianta você ter Atenas como cidade justa. Não adianta você ter, né, uma pessoa justa e a outra pessoa justa. Cada vez que você tiver um, ou dois, ou três, você vai ter que encontrar como é que esta unidade chamada justiça passou de um para outro e onde ela ficou quando ela não estava em um ou em outro, ela estava em trânsito. Tem que descobrir a casa do grande, a casa da justiça, o local onde moram estas coisas abstratas. Tem que, então, portanto, descobrir o ser destas coisas, uma ontologia, uma teoria do ser, um local onde esteja a justiça pura, a grandeza pura e todas as coisas puras. Você já imaginou? Olha só, pensa bem, né? A sua mãe, ou a sua namorada, ou o seu namorado,
ou seu pai, você considera como pessoas belas. Então, quando você encontra com o seu pai ou com o seu namorado, você fala, nossa, que belo, que pessoa bela, que beleza. Tá bom. Aí, vamos supor que seja o seu namorado. Assim, que pessoa bela, meu Deus do céu, como é lindo esse homem. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de me esfregar nele para ver se eu pego a beleza dele. Se ela entra em mim pelas minhas, né, pelas vias que entram a beleza. Bom, veja só. Chega um dia, depois lá, não sei de quantos anos de casado, você casou com ele engordou, ficou barrigudo, tá, à noite ele peida como um porco, ele faz até oink, oink, oink. Ele acaba se transformando naquilo que a minha esposa Mariângela disse que é o homem, né? O homem é bom dentro daquilo, fora daquilo ele não é bom, né? E sempre quando eu chego em casa ela fala isso pra mim, olha, homem é bom dentro da chota, fora é ruim. Eu falo, então, Mariângela, que eu adentre a sua, né? Onde eu fico bem. Bom, então, voltando ao assunto, aí o cara fica uma desgraça. Resultado, ele era belo, mas aí você não aguenta mais ele. E você que não é flor que se cheire, começa a olhar para outro cara lá na sua escola onde você tá. Porque você não é lá, né? Você é meio vadiazinho, entendeu? Aí você tá olhando lá, tá olhando, e você tá começando a achar o outro belo. Como que pode, gente? Se a beleza tava em um e agora ela tá indo pro outro, o que aconteceu? Onde ela estava nessa transição? Professor, Eu sabia. Vai. É por isso que pra mim só você é belo. Não existe mais beleza em nenhum outro homem. Só você tem toda a beleza. Querida, você se comporte aí, tá? Que essas declarações suas ainda vai fazer eu perder meu emprego aqui, tá? Que isso aqui não pode, a aluna não pode se declarar assim para um professor que é visivelmente tarado. Bom, voltamos, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Então, tem um lugar onde fica o belo, o justo, o grande. É isso que o Platão quer encontrar. É isso que ele quer encontrar. Ele quer encontrar aquilo que mais tarde os medievais vão chamar de os universais. Então, a investigação da República é para encontrar a justiça e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente possa construir a cidade justa. Então, Platão vai pelas duas vias. Uma via é perquirir, né, é tentar encontrar a justiça. A outra via é ir tentar construir a cidade justa. Então, são duas vias de construção. Uma é você ir direto, tentar encontrar o lugar da justiça e dar de cara com ela. A outra via é você, por noções mais ou menos vagas do que é justiça, você ir construindo aqui e ali a cidade justa. Platão tem uma ideia. Ele fala a seguinte coisa. Se eu der de cara com a justiça, dou de cara com ela, eu vou saber o que ela é. Mas, enquanto eu não dou de cara com ela, talvez eu possa pegar alguma noção de justiça que está no mundo e tentar ir construindo a cidade justa. E é isso que ele faz. Ele tem uma certa noção de que justiça é aquilo que está justo. Então a cidade justa tem que ser harmônica. E a melhor coisa para que uma cidade seja harmônica é que as pessoas estejam nos lugares certos, que elas não se sintam incomodadas nos seus lugares. Mas como é que uma pessoa não vai se sentir incomodada? Você chegou em casa, veja só, você chegou na sua casa
e falou assim: vou largar este emprego. Eu não nasci para isso. Eu não quero ser isso. Eu não quero fazer isso. Eu estou sendo obrigado a fazer isso. Isso está um saco. Eu vou chutar o saco do meu patrão, é hoje. Antes de chutar o saco, quer saber da coisa? Eu vou me demitir e eu vou tentar estudar, fazer outra coisa, que eu quero ser outra coisa. Se não aconteceu isso com você, comigo aconteceu várias vezes. E toda vez que eu quis ser outra coisa, a filosofia pegou eu e trouxe eu de volta para a filosofia. Bem, olha só. Aí acontece o seguinte. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que a sua alma, a sua disposição de espírito, ela quer encontrar o lugar dela. E você não está deixando, você não está dando chance para a sua alma. Então o Platão está dizendo a seguinte coisa: uma cidade com menos conflito, eu não sei ainda o que é a justiça, mas eu tenho uma intuição de que uma cidade justa é onde as pessoas não se sintam injustiçadas. Ou seja, elas não se sintam mal por estarem fazendo aquilo que elas estão fazendo. Então talvez a gente tenha que olhar para a alma das pessoas e perguntar o que elas querem fazer. E aí, Platão começa a elaborar uma teoria da alma dos homens, para poder perguntar. E olha, agora é que vocês vão dar um nó na cabeça. Porque o que eu vou contar para vocês, gente, é terrível. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acham que muita coisa é histórica e muita coisa é natural, né? E vocês acham que aquilo que é a disposição de vocês, a psicologia de cada um, é natural, né? Pois eu vou contar para você que não é. Quando você encontra uma pessoa que fala assim para você: olha, existe razão e existe paixão. Você tem que fazer as coisas pela razão e não pela paixão. Aí vem o outro e fala assim para você: existe razão, existe paixão. Eu só consigo fazer as coisas apaixonado. Você fala: mas que caramba, né? O que é isso? Isso é uma coisa moderna, gente. Isso é uma descrição de nós mesmos, uma imagem de nós mesmos exclusivamente moderna. Estar dividido entre razão e paixão é um recorte que só nós fazemos. Os antigos não fazem esse recorte. A psicologia dos antigos e a psicologia de Platão, ou seja, a teoria da alma, porque a psicologia nada é além disso, né? Ela é uma teoria da alma. A psicologia de Platão, ela não é dual. Ela é tripartite. Os antigos todos, eles faziam como Platão, mas Platão faz de uma maneira bem específica, uma tridivisão. Né? Você tem uma parte racional, que normalmente se localiza no homem, na parte de cima do homem. Uma parte de apetites, que se localiza embaixo do homem. Mas no peito do homem, nesta caixa torácica, você tem algo que os modernos perderam, jogaram fora, esqueceram, que é o thymus. O thymus, ele abocanha o orgulho, a ira, a disposição, a decisão, a identidade. Quando você está irado, você revela a sua identidade. Quando você está orgulhoso, você revela a sua identidade. Você faz a sua identidade ao mostrar o seu orgulho. Você faz a sua identidade ao mostrar a sua ira. Você é aquela pessoa. O thymus é o lugar da pessoa. Não é o sujeito racional, nem o sujeito dos apetites. É o sujeito moral que está ali. Se a gente pudesse usar a palavra sujeito para os antigos. Ali está as características
da identidade. Entenderam, gente? Então, Platão vai montar em várias obras esta alma para que a cidade possa ter local para pessoas que desenvolvem mais um desses aspectos da sua alma mais que o outro. Então, se você desenvolve os seus apetites, né, você está muito perto da terra, da natureza, do cultivar a terra, do pegar com as mãos. Então você é um trabalhador da terra, um trabalhador manual, alguém que está muito próximo ao sensível, né? Ao sensível no sentido do tato, no sentido dos sentidos, e não no sentido da sensibilidade. Mas quando você desenvolve não os apetites seus não são muito desenvolvidos, mas você desenvolve demais a razão, você pode exercer funções que não são as funções manuais. Você pode exercer as funções políticas, por exemplo. Você pode comandar, você pode desenhar, você pode planejar, você pode pensar. Mas quando você desenvolve o timos, você desenvolve a ira, o orgulho, o bater no peito. Então, nesta hora, você não está nem para os trabalhos manuais, nem para os trabalhos do pensamento. Você está para os trabalhos da identificação, de dizer, isso aqui somos nós. Você está um guerreiro, porque ali você desenvolve com a ira a coragem, o ímpeto. Então você serve muito mais para guerreiro do que para trabalhos manuais e do que para trabalhos cerebrais. Platão diz que toda variação humana é nada mais, nada menos do que um desenvolvimento a mais e a menos de uma dessas características da alma. Então, se a cidade tiver lugar para pessoas que desenvolveram mais uma do que a outra dessas características, cada pessoa vai se encaixar num lugar onde ela não vai se sentir injustiçada, onde ela vai se exercer a alma dela vai se encontrar e ela vai poder, então, ser justa. Ela vai estar ajustada. Fala, minha filha, essa menina... Eu quero que desenhe. Desenhe a explicação. Cadê o desenho da alma? Tá bom. Gente, hoje em dia tem que desenhar, porque o aluno, né? Olha, minha filha, se a senhora continuar desse jeito, vou botar a senhora lá no curso da Piolho, onde tem os que tem probleminha na parte racional da alma. Gente, tá aí o desenho. Põe aí o desenho. Tira o piolho da minha cabeça, professor. Não, eu tiro. Isso eu tiro. Pelo amor de Deus, não fala essa palavra tirar piolho. Piolho, pelo amor de Deus. Já, olha, escuta, põe o desenho aí, Pôs o desenho? Então, esse desenho que tá aí, aliás, demoramos para chegar na aula de hoje, porque eu estava procurando, né, um desenho como este, não encontrava, porque a internet só tem energúmeros, os caras faziam, eu procurava lá, a biga, a alma de Platão, para trazer o desenho para vocês. Aí os caras pintavam os dois cavalos brancos. Eu não acredito. Então, não tem, como é que... Vários professores ensinando errado. A alma do Platão, não na República, mas no Fedro, no livro Fedro, é exemplificado por esta figura. Uma biga, onde a parte racional é o cocheiro, é uma biga alada. Depois eu vou explicar por que ela é alada. Veja que os cavalos têm asas, né? Ela não percorre o chão, porque a alma não é para ficar rastejando, a alma é para voar. Até porque a alma, ela tem que ir até os deuses e voltar. Então o que acontece? O cocheiro, ele está comandando 2 cavalos. Mas esses 2 cavalos não são iguais. Ele é a parte racional. E ele comanda um cavalo que é o cavalo dos apetites. Ele representa os apetites da alma.
E o cocheiro comanda o outro cavalo, que é o cavalo timótico. É o cavalo da coragem, da identidade, do seguir adiante, o guerreiro. O cavalo branco é este cavalo guerreiro, timótico. O cavalo negro é o cavalo dos apetites. Quando você está na sua alma, a sua alma está esvoaçante, subindo e descendo, e naquela loucura das almas, de repente, você tem um desejo louco, os apetites te chamam. Os apetites te chamam para uma bunda deliciosa que você vê. Você fala, eu quero aquela bunda. Quem que está te chamando? O cavalo preto está puxando tudo para aquele lado. Ou uma caganeira, também. O cavalo preto, é ele, né? É ele, esse cavalo negro. Platão diz que ele tem o pescoço atarracado, os olhos meio esquisitos. E ele bate as asas negras e empurra você para fazer a satisfação dos desejos. Mas então, o cocheiro chama o cavalo branco para ajudar, para que o cavalo branco reponha a biga na trilha que ela vinha vindo. E o cavalo branco, que é timótico, fala, lá estão os inimigos, eu quero a guerra, eu quero a ira, eu quero mostrar quem eu sou, a minha identidade para eles. E puxa o cavalo negro e a biga vai de encontro à guerra! E a tua alma se esborroa na guerra. Ali na guerra, o cavalo branco vai puxando. O cavalo negro também tem força. E você ali, você já não está mais comandando, você já está quase sendo comandado. Mas você ainda tem a decisão do cálculo. Vamos parar, vamos avançar. O cálculo racional. É você, o cocheiro. Mas você é uma palavra esquisita, porque na verdade o cocheiro não é a pessoa. A alma é o complexo dos 3 elementos. Isto é o homem. É uma alma alada. Ela bate as asas. Voa. Ela ganha asas e perde asas conforme a atividade dela. Olha, gente, se esta biga puder andar, esta alma puder andar, e o cavalo branco ficar satisfeito mais do que o cavalo preto e mais do que o próprio cocheiro, você é um soldado. Se essa biga puder andar, e o cavalo negro ficar mais satisfeito que o cavalo branco do que o cocheiro, você tem tudo para ser um trabalhador manual. Mas se os 2 cavalos não impuserem a sua vontade, os seus desejos, os seus ímpetos, vontade não, tira essa palavra, os seus ímpetos, e a parte racional, o próprio cocheiro se sentir mais à vontade, você é uma pessoa propensa aos trabalhos intelectuais. Cada um de nós é esta biga. Porém, uma das partes prevalece na nossa caminhada. A cidade vai ser justa se as pessoas não ficarem sentindo injustiça. E elas não vão sentir injustiça se a cidade tiver 3 locais distintos para você exercer aquilo que a sua alma é, para a sua alma se realizar. Ela se realiza. Aquele vocacionado para a guerra tem o local de ser soldado. Ele vai defender Atenas, com unhas e dentes sempre, e a identidade dele e a identidade de Atenas vão se fundir. Aquele que pensa, vai servir de guardião de Atenas, vai ser o rei filósofo, vai estar no conselho dos anciões, vai pensar os planos de Atenas, o que é melhor para Atenas. E aquele que tem os seus apetites muito fortes, vai estar sempre disposto
a pegar no batente, no sensível. Ele está ligado à natureza, ele encontra a árvore, ele abraça a árvore, ele arranca a árvore, ele faz uma casa com a árvore. A cidade justa não pode ter, de maneira nenhuma, gente que não tenha estas almas, nestes 3 aspectos. Repare que há um problema aí, né? Há um probleminha. Qual? E se aparecer alguém que tem algum aspecto que não se enquadra nessa psicologia? Pode acontecer isso? Platão não era tonto. Ele sabia que podia acontecer isso. Ele preparou um plano educacional para que cada um pudesse exercer uma das vocações da trindade da alma. Mas ele sabia muito bem que poderia aparecer gente que desvirtuasse, que não tivesse possibilidade de a gente falar, esse vai ser guerreiro, esse vai ser trabalhador, esse vai ser pensador. Poderia aparecer gente com imaginação demais. Poderia aparecer gente que gostasse de invocar aquilo que o Platão invocava muito, mas não gostava, que ele combatia os mitos. Alguém com uma capacidade poética. E Platão fez o quê? Expulsou os poetas, os artistas da sua república, porque a alma deles não era a alma para uma cidade justa. Isso ficou famoso, né? Mas dá para entender o quanto Platão pagou para Sócrates, pagou pau para Sócrates, porque Platão escrevia poemas. E quando ele encontrou Sócrates, ele voltou para casa e rasgou todos os seus poemas. Primeiro, porque era uma bosta. Né? E segundo, porque poetar não é bom para a justiça. Nem tem a ver. Portanto, contar mitos, fazer o papel do Homero, cantar a Ilíada e a Odisseia nas ruas de Atenas, para fazer com que a Atenas se eduque popularmente, não era alguma coisa que Platão achava que ia levar à justiça. E essa era uma das atividades da democracia. Educar o grego através da educação popular de Homero. Não. Isso iria só fazer com que as crianças ficassem reproduzindo aqueles deuses malucos, cheios de manhas e cheios de mimos. Porque os deuses gregos eram muito infantis. Eram birrentos. Platão achou que isso era bom para Atenas, mas não para a cidade ideal e justa que ele queria expor no seu tratado. Mas ainda assim, com isso tudo, Platão só montou a noção de cidade justa. Mas ainda ele não disse o que é a justiça. Mas uma coisa é certa, gente. Uma coisa é certa. Ele encaminhou o problema. Ele recortou o problema. E ele pôs um detalhe nisso tudo. Qual? E se a cidade, num determinado momento, tiver mais guerreiros do que trabalhadores na proporção certa? E se a cidade tiver que decidir coisas que não estão previstas? Bom, mas aí eu tenho sábios. Bom, então eu tenho na cidade que decidir coisas onde os pensadores é que vão decidir. Onde os guerreiros e os trabalhadores não vão decidir. Sim, claro. Mas então, pelo menos estes que vão decidir, eles vão ter que saber o que é a justiça para decidir sempre justamente, não é? Então, pelo menos estes, os homens que vão fazer parte do conselho e que vão eleger o rei filósofo, esses vão ser filósofos, portanto, eles vão ter que dar de cara com a justiça, eles vão ter que ter a própria justiça junto deles, para eles poderem sempre julgar justamente e não criar
desajustamento nesta cidade ideal com as classes sociais todas ajustadas. Mas como que esses filósofos vão ser esses homens? É aí que está a filosofia, é a arte de encontrar o grande, de encontrar a justiça, de encontrar o local onde estão estas formas puras. Mas isso é assunto para a 6ª aula. Gostaram? Então não assinem a lista para os outros, né? E então na próxima aula se comportem. Então, isso não pode fazer. Isso que eu estou vendo o aluno fazer, né? Isso até o professor perde a noção do que ele poderia fazer na aula. Bem, gente, até sei lá se é a 6ª, 5ª, 7ª, eu perdi completamente a noção após o que o aluno aqui, a aluna apresentou.